gostaria de convidar a abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Vamos diretos à palavra. Deus é bom. Amém? Você crê nisso? Deus é bom? Amém. Aleluia. A palavra de Deus diz que é como uma semente. Quando é enviada pode cair em vários tipos de terreno. E eu oro para que nesta manhã a semente caia em boa terra. Que cada um de nós seja boa terra. Que cada um de nós, a nossa vida, seja um bom terreno. Onde a semente da palavra vai cair e vai dar fruta 100%. Eu gostaria muito que esta palavra nesta manhã pudesse dar fruta 100% na nossa vida. Há 2 domingos nós falamos acerca de conhecer Jesus. Você conhece Jesus? Lembram-se sobre isso? Esta pergunta que nós fizemos aqui neste lugar. Domingo passado falámos sobre Deus nos conhece. E nesta manhã eu queria falar se você sabe quem você é. Você conhece quem você é em Cristo? Será que nós sabemos verdadeiramente quem nós somos em Cristo? E há uma pergunta que eu gostaria de fazer. Quem sou eu em Cristo? E a resposta é esta: sou uma nova criatura, uma nova criação, conforme diz a palavra de Deus. E vamos andar um pouco sobre isto aqui nesta manhã, sobre nós sermos uma nova criação. E eu queria ler a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 e versículo 18. Diz assim: logo todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Uau! A palavra de Deus é bem clara. Diz que nós em Cristo somos uma nova criação, uma nova criatura. E aquilo que a palavra de Deus nos está dizendo não tem a ver com fazer uma reforma na nossa vida. Há aqui pessoas que trabalham nas obras e sabem que às vezes nós fazemos reformas na nossa casa. Há uma coisa que está errada e nós vamos lá e fazemos uma reforma. Nem sequer é fazer um remendo na nossa vida. Nem sequer é ainda pintar por fora e deixar da mesma forma no interior por dentro. Não é isso que a palavra de Deus nos fala. A palavra de Deus nos fala em algo que Deus vem implantar novo na nossa vida. Não apenas fazer aqui um make-up, em que por fora parece estar muito bonito, mas por dentro as coisas não são assim tão lineares como é por fora. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Então, quando a palavra de Deus nos fala que Ele veio fazer uma nova criação em nós, não é apenas uma coisa aparente, é alguma coisa que tem a ver com algo que Deus implantou mesmo na nossa vida. E é interessante que no grego há 2 palavras para a palavra nova, nova criação. E são 2 palavras muito interessantes. A primeira é a palavra neos, que refere-se a algo que acabou de ser feito, mas há muitos outros em existência exatamente iguais. Por exemplo, vocês compram um carro e o carro é novo, 0 km. Aqui alguém já comprou um carro 0 km? Aquele carro que ainda cheira a novo. Aquele carro que a gente até tem medo de entrar nele. Aquele carro que nos primeiros dias ninguém pode entrar no carro sem limpar bem os pés. Aquilo a gente pega no carro e até tem medo de estacionar o carro. Alguém aqui já comprou-se um carro e já viveu isso? Eu já tive o privilégio de comprar um carro 0 km. Mas há um tempo atrás eu comprei um carro que não era 0 km, mas vinha ali XPTO. E no primeiro dia que eu comprei o carro, no primeiro dia, eu vou ao supermercado. E, todo feliz, estaciono o carro, vou às compras. Quando chego ao carro, já tinha uma moça na porta. E eu fiquei logo, não é, desanimado. E fui à pessoa que me vendeu o carro e disse: pá, lá o meu vizinho, eu disse ao vizinho: pá, olha, bateram-me no carro, já viu, acabei de levar o carro daqui, já tem uma moça na porta. E eu perguntei-lhe: olha, quanto é que você leva de arranjar isto? E ele diz assim: sou Vítor, vai embora. Venha daqui para um ano que a gente arranja as outras moças todas.
Se cada vez que você tiver uma moça ver que arranjar o carro, você não ganha para arranjar o carro. E o homem tinha razão, não é que ele tinha razão, não é? Então, aquilo que esta palavra aqui, neos, quer dizer, é que eu comprei alguma coisa nova, mas há outras iguais que também são novas. Há vários carros do mesmo modelo, da mesma cor, tudo igual, não é? Mas a palavra que Paulo usa aqui é outra palavra, que é a palavra kainos, que significa algo que acabou de ser criado e não existe nada igual. Ou seja, aquilo que a Bíblia diz é que quando Deus faz em nós esta mudança de vida e nos tornamos novas criaturas, não há igual. Ou seja, vocês já perceberam que não há duas pessoas iguais. Aquilo que Deus faz em mim, Deus faz em mim, de forma diferente faz em vocês. Mas esta nova natureza que Ele coloca é algo que Deus cria de tal forma que não há igual. Ainda não foi feito. Não é uma coisa parecida a tantas outras. Não, é algo novo na nossa vida. É aquilo que a Bíblia diz, as coisas velhas já passaram e eis agora tudo se tornou novo. Não é remendado, não é pintado, não é mais ou menos, é novo. Amém? Vocês estão a entender aquilo que a palavra está a dizer? Ou seja, em Cristo nós somos criaturas completamente novas. E aquilo que a palavra de Deus usa é o mesmo simbolismo que quando Deus criou os céus e a terra. Não existiam e Deus chamou à existência aquilo que ainda não existia. Haja luz e houve luz. Haja separação entre o mar e a terra e houve separação. Ou seja, aquilo que a palavra de Deus nos fala é o mesmo termo que está lá em Gênesis no original. Deus criou do nada. Assim Deus cria em nós esta nova natureza. Não havia, mas Deus coloca em nós esta nova natureza. Então em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. Ele não reforma simplesmente o nosso velho ser. Ele cria um ser completamente novo, o qual passa a ser de Cristo. Nós agora, como novas criaturas, nós pertencemos a Cristo. Nós somos dele. Ele nos comprou e fez algo novo na nossa vida. É interessante que lá em 2 de Pedro, eu queria que vocês viessem lá comigo, diz assim, pelas quais, capítulo 1, versículo 4, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então o que é que Pedro está a dizer? Pedro está a dizer assim, agora em Cristo Jesus, nós somos novas criaturas, como está escrito lá em 2 Coríntios, mas Pedro vai um pouco mais longe, diz agora nós nos tornamos participantes da natureza divina. Deus implantou em nós natureza divina, não uma natureza qualquer, mas uma natureza do céu, de quem Ele é. Por isso é que a Bíblia agora diz que em Cristo nós somos novas criaturas. E Paulo vai mais longe, diz assim, agora já estou crucificado com Cristo. Vive não mais eu, mas Cristo, a natureza de Cristo agora vive em mim. E ter a natureza de Cristo significa que aquilo que Ele é, nós somos nele. Alguém está a entender aquilo que eu estou a dizer? Até aqui vocês estão a entender? Quem nós somos em Cristo? Você já pensou que você em Cristo tem a natureza de Deus em si? Aquilo que Deus é, Deus quer implantar na sua vida. Você já pensou nisso? É aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Quando nós estamos em Cristo, nós somos participantes da natureza divina. É muito interessante que João lá no capítulo 15, versículo 4, quando fala da videira verdadeira, diz assim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então esta simbiose, esta junção, eu em Cristo e Cristo em mim, isto é natureza divina. E quando eu estiver ligado à videira, o fruto vai ser natural na minha vida. Eu vou ser um reflexo de Cristo na minha vida. A natureza de Cristo vai ser manifesta em mim. Por isso é que a Bíblia diz, pelos frutos nós seremos conhecidos. Amém, os irmãos, estão a entender? Mas a palavra vai mais longe, diz que o Espírito Santo, que é Deus, quando nós estamos em Cristo,
passa a habitar em nossas vidas. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então quem nós somos em Cristo? Novas criaturas, com a natureza do céu em nós, com a natureza divina em nós, com a natureza de Deus em nós, e nos tornamos o quê? O templo do Espírito Santo, que é Deus. Imagina o privilégio que nós temos em Cristo, aquilo que Deus faz na nossa vida. Ou seja, e entenda bem isto, uma nova natureza que começa no nosso interior, no centro da nossa vida, no nosso coração. Algo que vem de dentro para fora, que transforma de dentro para fora. Aquilo que a Bíblia fala de conversão, novo nascimento, salvação. Salvação não é uma coisa que é externa, salvação é interna. Nós aceitamos Jesus no nosso coração e Ele nos transforma de dentro para fora. Salvação não é uma coisa de fora para dentro. Salvação é uma coisa de dentro para fora. Ele coloca em nós o seu Espírito Santo. Amém? Uma verdadeira transformação de vida. É interessante, quando nós lemos o Evangelho de João, que o primeiro milagre que Jesus fez, alguém aqui sabe qual é que foi o primeiro milagre que Jesus fez no Evangelho de João? Alguém sabe? Qual foi? Não percebi. Transformação da água em vinho. É interessante que o primeiro milagre que Jesus faz tem a ver com natureza. Não foi colocar alguma coisa que estava fora do sítio no sítio. Não foi curar uma enfermidade. Não foi mudar uma situação, digamos assim, física. Mas sim, alguma coisa que tinha a ver com natureza. Ele transformou água em vinho. E eu não sei explicar, mas eu já vi um vídeo que explica sobre isso, que diz que é o maior milagre que Jesus fez. A nível científico, é o maior milagre que Jesus fez, transformar a água em vinho. Mas é interessante nós percebermos isso, que o primeiro milagre de Jesus é de natureza e não de ordem ao comportamento. O primeiro milagre que Jesus fez foi natureza, ou seja, mudou água em vinho, não de comportamento ou de ordem. O que é que isto quer dizer para os irmãos entenderem onde é que eu quero chegar? O Evangelho de Jesus retrata mais a natureza de Cristo e não tanto a sua obra. O Evangelho de João retrata mais a natureza de Jesus do que a sua obra. O que é que isto quer dizer? Que o Evangelho de João aponta mais e mostra mais quem Deus é e não tanto o que Ele faz, ou o que Ele fez naquela altura, enquanto andou aqui. É interessante que os Evangelhos relatam 36 milagres realizados por Jesus. Mateus 20, Lucas 20, Marcos 18 e João 8 milagres. O foco do Evangelho de João é mais no que nos transformamos e não tanto no que fazemos. Pensem comigo, como é que começa o Evangelho de João? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está certo ou não? E diz mais, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então repara aqui, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas. Então o que é que foca no princípio? Quem ele era, não o que ele fez. O foco do Evangelho é quem Jesus é, não o que Ele fez. E se nós buscamos a Deus não por quem Ele é, mas por aquilo que Ele faz, nós ainda precisamos de rever as nossas motivações. Porque é que a gente busca ao Senhor? Porque a gente o quer conhecer ou porque nós podemos usufruir daquilo que Ele nos dá na nossa vida? Eu não sei como é com vocês, mas eu gosto que as pessoas se relacionem comigo por quem eu sou, não por aquilo que eu lhes posso dar. Não sei como é com vocês, mas comigo eu gosto que as pessoas se relacionem. Então, comigo por aquilo que eu sou. Então a palavra de Deus nos fala sobre isso. É interessante também que na palavra de Deus, em João, por 7 vezes,
Jesus fala, e 7 é o número da perfeição, quem Ele é. Diz assim: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou. Antes de Abraão, eu sou. Então o foco do Evangelho de João é quem Ele é a sua natureza, não aquilo que Ele faz, a sua natureza. E sabe, amados, nós temos que entender isso. Reino de Deus, ser uma nova criatura, é uma questão de natureza. Lá em Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21 diz assim: o reino de Deus não vem com aparência visível. Vocês procuram o reino fora, quando ele está dentro de nós, de vós. Então, o reino de Deus não é uma coisa de aparência. O reino de Deus é uma coisa de natureza, de realidade, de verdade, de vida mudada, de pessoas transformadas, de pessoas que acreditam que Deus é aquele que continua a mudar vidas, não de aparência. É o que a palavra de Deus nos diz. Então o princípio da mudança, que fala lá que nós somos novas criaturas, que as coisas velhas já passaram, isto tudo se fez novo, este princípio da mudança é na natureza e não no comportamento. Por vezes nós queremos que as pessoas mudem o comportamento sem mudar a natureza. Às vezes a gente quer que as pessoas mudem os seus comportamentos sem mudar a sua natureza. Ou seja, queremos que as pessoas apresentem uma mudança de vida sem primeiro terem uma mudança de natureza. Queremos que as pessoas mudem ou mostrem uma mudança de comportamento sem ter uma mudança de natureza interior. E sabe, quando nós agimos assim, e hoje sabem o que eu vou dizer, nós falhamos e estamos aqui a gerar atores e não pessoas transformadas. Pessoas que mostram muito bem, não é? São bons atores na sua vida, mas depois o seu interior ainda não foi transformado. E a palavra de Deus nos desafia a nós termos esta mudança de natureza. Eu estava a pensar sobre isto ontem à noite. Qualquer pessoa, até mesmo uma criança e até mesmo um animal pode mudar o seu comportamento sem mudar a sua natureza. Pode ou não pode? Pode ter um comportamento, não é? Mas que a natureza dele, por exemplo, um animal, um cão pode ser ensinado. Mas vocês sabem que há cães que são cães por natureza agressivos. É ou não é? Eles podem ter um comportamento, porque eles sabem que mediante aquele comportamento eles vão receber alguma coisa. Eles vão ganhar alguma coisa. Mas isso não quer dizer que eles deixem de ser cães agressivos. A natureza está lá. E em certas alturas essa natureza vai vir ao de cima. Então, há uma mudança no comportamento, mas não houve uma mudança na natureza. Mas deixe-me dizer que comportamentos que vêm de uma mudança de natureza são comportamentos que permanecem. Comportamentos que têm a ver com mudança de natureza, mudança do nosso interior, Cristo em nós, são comportamentos que permanecem. Agora, comportamentos que não têm uma mudança de natureza são comportamentos que são oscilantes. Hoje a gente vê as pessoas viverem, amanhã já não vivem. A seguir voltam a viver, depois já não vivem. Porquê? Porque não houve uma mudança na sua natureza, no seu interior. Falta lá Cristo na sua vida. Então estas mudanças na sua vida são oscilantes. Ouça, em Cristo há uma mudança no DNA da nossa vida. Nós deixamos de ser velhas criaturas e agora nós começamos a ser novas criaturas, participantes da natureza divina, com novos comportamentos. Alguém está a entender isto que eu estou a dizer? Em Cristo há uma mudança no nosso DNA. Ele coloca em nós o seu espírito. Quando nós nascemos de novo, o homem é formado de corpo, alma e espírito. Quando nós nascemos de novo, o nosso espírito, ele volta a ter esta relação com o Pai. É aquilo que nasce de novo em nós, é o nosso espírito. Estão a entender? Então nós começamos a ter esta natureza divina em nós.
na nossa vida. E isso tem a ver com esta transformação que Deus tem e quer colocar na nossa vida. Todos nós conhecemos Atos capítulo 1, versículo 8. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e então serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Alguém conhece este versículo? Já leu este versículo? Então deixe-me dizer o seguinte. Lê este versículo comigo. Diz assim: fiquei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do quê? Poder. Está certo ou não? Poder. Quem é que daqui quer poder? Vocês não querem? Até eu quero o vosso todo para mim. Tudo para mim. Venha. Se não querem, deem-me, se faz favor. De Deus eu quero mais. Vocês não querem? Tudo bem. Não é? Cada um, a boca fala do que o coração está cheio. Certo ou não? Eu gostaria muito que nós como igreja não tivéssemos medo de dizer, não é, aquilo que a gente quer de Deus. Aqui, ouça, aqui vocês podem, desde que seja dentro daquilo que é o aceitável, podem falar à vontade, não é? Quando eu pergunto, podem se manifestar, glória a Deus, aleluia, pode, está bem? Amém? Pode dizer amém, pode dizer glória a Deus, menos. Estão a entender? É bom a gente fazer isso, porque há uma resposta também daquilo que nós estamos a falar. E Deus sonda os nossos corações sobre isso. Mas voltamos lá a Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós quem? Espírito Santo. Quem traz poder à nossa vida? Espírito Santo. Está claro? Amém? Você quer mais poder de Deus? Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é, às vezes a gente tem aquela ideia, o Espírito Santo é a terceira pessoa, é lá no fundo da Trindade, é a terceira pessoa. Não, o Espírito Santo faz parte da Trindade, é Deus. Não é nem primeira, nem segunda, nem terceira, é Deus. E o Espírito Santo é aquele que hoje em dia traz poder e autoridade à nossa vida. Uma outra forma de nós sermos homens e mulheres com poder e autoridade é quando nós somos cheios do Espírito Santo. E nós, igreja, precisamos de entender isso. Nós precisamos da presença do Espírito Santo cada vez mais na nossa vida. Porque se você quer ver sinais, prodígios e maravilhas, é através do poder do Espírito Santo. Não há outra forma. A gente tem que acordar para estas verdades, amados. Nós às vezes, ao ler o livro de Atos dos Apóstolos, esta quarta-feira eu falei, amados, eu desafiei, leiam o livro de Atos dos Apóstolos. Leiam o livro de Atos dos Apóstolos. E às vezes, sinceramente, eu, Vítor Avelino, sinto-me envergonhado ao ler aquele livro. Porque aquilo que acontecia naquela altura, Deus quer que aconteça nos dias de hoje. A sombra de Pedro curava, os paralíticos andavam, os mortos ressuscitavam, milagres incríveis aconteciam, a igreja orava e havia livramentos incríveis. Ouça, Deus não mudou, o poder de Deus não mudou, Deus não tem hoje menos poder do que tinha naquela altura. Possivelmente quem mudou fomos nós, possivelmente quem deixou de acreditar fomos nós, possivelmente quem deixou de buscar mais de Deus fomos nós, porque Deus é o mesmo, Ele não muda. E Ele quer se manifestar nos dias de hoje com o mesmo poder e autoridade se manifestava naqueles tempos. E nós precisamos de entender que quem traz poder à igreja é o Espírito Santo. E nós temos que buscar mais e ser mais cheios do Espírito Santo. Deixar que o Espírito Santo use mais a nossa vida. Precisamos de aprender mais sobre o Espírito Santo. Mas deixe-me voltar lá. Diz lá: e recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo e serem minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então o Espírito Santo vem trazer poder para nós fazermos o quê? Não percebi. Repita lá outra vez. Para nós sermos o quê? Pronto. Então qual é a primeira coisa que o Espírito Santo vem trazer à nossa vida? É para nós sermos o quê? Para nós sermos. Leia lá bem o versículo. E virá sobre vós o Espírito Santo para vocês serem testemunhas. Primeiro deixem que o Espírito Santo mude a vossa vida. Primeiro deixem que o Espírito Santo encha a vossa vida. Se vocês querem ser testemunhas eficazes, eficientes, sejam homens e mulheres cheios do Espírito Santo. É o que diz a palavra de Deus. Está aqui escrito.
Para sermos testemunhas eficientes tem que haver uma transformação genuína na nossa vida. Ouça, a salvação transforma e muda a nossa natureza. Passamos a ter uma natureza divina e o Espírito Santo habita na nossa vida e o Espírito Santo veio para transformar a nossa vida. Quem nós somos em Cristo? Somos homens e mulheres transformados pelo Espírito Santo de Deus. Somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Somos homens e mulheres que o Espírito Santo de Deus usa a nossa vida e que nós temos fome da sua presença. Amados, que Deus possa despertar o nosso coração. Mas mais o que diz a palavra de Deus para nós avançarmos. Esta nova natureza, ouça bem, não somente nos torna filhos de Deus, não somente nos dá livre acesso à presença do Pai, isto é fantástico. Entramos na presença de Deus sem condenação, com liberdade. A palavra de Deus nos convida a entrar na sua presença com alegria, porque nós agora somos filhos, não há mais condenação. É esta nova criação que dá esta liberdade, nós agora somos filhos. Filhos de Deus, podemos entrar na sua presença com alegria e tratá-lo por Abba Pai. Mas também nos traz, ouça bem, a responsabilidade de viver como seus representantes aqui na terra. A palavra de Deus nos diz que quando nós aceitamos Cristo, há uma mudança na nossa vida. Nos tornamos filhos de Deus, a natureza divina passa a fazer parte da nossa vida, há o poder de Deus na nossa vida, mas não é para que nós fiquemos apenas dizendo que temos muito de Deus, muita graça de Deus, muito poder de Deus. É para nós agora sermos testemunhas. É isso ou não é que está lá escrito? Atos capítulo 1, versículo 8. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, até aos confins da terra. Então isso é o que eu lhe vou dizer. Jesus veio para restabelecer a nossa relação com o Pai. E depois desta relação estar restabelecida, nos tornamos participantes ativos na implantação do seu reino, da sua vontade aqui na terra. Então quem eu sou em Cristo? Nova criatura. Agora há uma natureza divina em mim. O Espírito Santo habita em mim. Mas Ele não veio para fazer uma habitação em mim somente para que eu diga, ok, eu agora sou salvo. Mas também para que eu possa ser agora um implantador do reino do céu aqui na terra. Quando está lá escrito em Mateus, a oração modelo, o que é que diz lá? Pai nosso que estás nos céus. É interessante que é Pai nosso. Deus é um Deus plural. Igreja é plural. Quando a gente diz eu sou igreja, não, eu faço parte da igreja. Eu sou igreja que contou no plural. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Quando estou, eu sou filho de Deus. E quando nos reunimos, somos igreja. Um tijolo não faz a casa, pois não? Mas nós somos templo do Espírito Santo, somos morada do Altíssimo. Igreja é a morada do Altíssimo. Amém? Vocês estão a entender, amados? Então quando Jesus ensina a oração, Ele diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Então o que é que Jesus está a dizer? Aqui na terra implanta o céu aqui na terra. É ou não é? Vocês estão a seguir? Estamos a falar sobre nova natureza. Quem eu sou em Cristo Jesus. Igreja, nós precisamos despertar para esta realidade. A igreja está aqui na terra para implantar aqui princípios do céu. Não para a gente se reunir aqui nestas 4 paredes e achar que isto é muito bonito e muito bom e que o pastor Vítor pronto, é um grande pregador. Obrigado, Rosa. A menos tu digas. Não é por isso, amados.
Nós nos reunimos aqui como igreja para adorar, para louvar, para bendizer o nome do Senhor, para ser desafiados pela sua palavra, para que nós, quando saímos deste lugar e no lugar onde nós estivermos, nossa família, nosso trabalho, nosso emprego, nossa empresa, nosso negócio, seja onde for, nós possamos implantar o reino de Deus lá, os princípios do reino. E a natureza de Cristo é mesmo isso que quer dizer: nós somos implantadores do céu aqui na terra. Amém. Mas venham comigo outra vez lá a 2 Coríntios capítulo 5. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 5. Amém. E tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu, e nos entregou, e nos confiou. Não sei qual é que a sua versão diz. Há umas que diz que deu, outras diz entregou, e outras diz confiou. Não sei como é que a sua diz, mas diz que Deus nos deu alguma coisa, certo? Que Deus nos confiou. Ouça, Deus nos confiou. A pergunta é: nós somos confiáveis? Eu vou mais longe. Estou-me agora a lembrar aqui de uma coisa. Quando a Bíblia diz, Jesus fala daquela parábola, daquele senhor que se ausentou da sua terra e deu talentos lá aos seus servos. A um deu 5, é isto? Eu peço não me enganar, está bem? Se eu me enganar, vocês corrijam, por favor. A outro deu 3 e outro deu 1, é isso? Mais ou menos. Se calhar estou enganado aqui na ordem, mas pronto, não importa. A um deu 5, outro deu 3, outro deu 1, por aí, ok? O que tinha 5, o que é que fez? Usou aqueles 5 e ganhou mais 5. Quando o seu senhor veio, ele deu quantos? 10, ok? O que tinha 2 talentos, vamos dizer assim, diz que ganhou mais, não é? Ou mais 3, não importa agora, mas o que tinha 3 ganhou mais 3, não é? E entregou ao seu senhor o dobro daquilo que ele tinha deixado. O que tinha 1, diz que guardou, enterrou na terra, escondeu na terra, porque ele dizia: não, o meu senhor, ele é um senhor cruel e vai-me repreender, e escondeu o talento. E diz uma coisa muito interessante, diz que quando aquele senhor veio, ele entregou-lhe só aquele talento, e ele disse: olha, eu tive medo, tu eras um senhor cruel, etc, etc, etc. E o seu senhor diz assim: olha, mal serve, fizeste mal. E sabes uma coisa? Pegai, eu disse: olha, pegai neste talento e dai aos outros, e até aquilo que tu tens te será tirado. Amados, a gente tem que ler a palavra de Deus e entender estas verdades. Deus nos tem dado talentos, nos tem dado dons, tem confiado em nós esta implantação do seu reino. A questão é: o que é que nós estamos a fazer com aquilo que Deus nos tem confiado? Esta é a grande questão. Nós temos que fazer essa pergunta e cada um tem que responder por si. Mas diz lá: nos deu o ministério da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós, rogasse. Você sabe que é um embaixador de Cristo? Você sabe o que é? Ainda não sabia? Você sabe que representa uma pátria celestial aqui na terra? Nós somos peregrinos nesta terra. Nós somos peregrinos nesta terra. Nós temos um tempo de passagem para esta terra. Uns é mais anos, outros é menos anos. Eu creio, porque eu acredito no arrebatamento da igreja, eu creio que eu vou ver isso nos meus dias. Eu creio, como vou viver até aos 120, e acredito que Jesus vem antes disso, eu creio que vou ver a segunda vinda de Jesus, vou ver o arrebatamento da igreja. Eu creio. Mas enquanto isso não acontecer, eu estou aqui como um peregrino nesta terra. Mas enquanto eu estiver aqui como um peregrino, eu sou um embaixador
do reino de Deus nesta terra. Eu sou embaixador de Cristo aqui nesta terra. Está aqui escrito ou não? O que é um embaixador? É um representante de uma determinada nação, noutra nação. É ou não é? E o que é que esse embaixador faz nessa nação? Ele zela pelos direitos, não é, dos seus concidadãos, é assim que se diz, não é? Não estou errado. O embaixador dos Estados Unidos em Portugal zela pelos direitos dos, não é? Como é que se diz? Dos americanos, não é? Dos americanos. É assim ou não é? E ele está aqui a representar a sua nação ou não? Ele está aqui a representar a sua nação. E é isso que a palavra de Deus nos diz. Diz que nós somos embaixadores da parte de Cristo. Então, estas novas criaturas, porque vem no seguimento, a palavra diz assim, se alguém está em Cristo é nova criação. E a partir do momento que se torna nova criação, as coisas velhas já passaram, isto tudo se fez de novo. E a partir do momento em que há esta mudança de natureza na nossa vida, o Espírito Santo vem habitar em nós. E a partir desse momento, nós nos tornamos testemunhas de Jesus nesta terra. Embaixadores de Cristo nesta terra. Amém? Está muito sério hoje. Estão a acompanhar? Está muito rápido. Nós somos pessoas, não é? Aleluia. Amados, vamos ir um bocadinho aqui mais fundo para nós terminarmos. Quem é que pode subir aqui para tocar? Ou pode subir, Cláudio. Amados, nós temos que viver, ouça bem, com a natureza de Deus em nós, como embaixadores de Cristo aqui na terra, como representantes de um reino celestial aqui na terra, como representantes do céu aqui na terra. Mas eu agora vou um bocadinho mais longe, com todo o poder e autoridade para vencer toda a força do inimigo. Amém. Amém. Nós, representantes de Cristo aqui na terra, homens e mulheres que têm o Espírito Santo na sua vida, têm todo o poder e autoridade para vencer toda a sorte do inimigo aqui na terra. Amém. Então a igreja, e entende isto que eu vou dizer, e fique gravado, a igreja é a entidade com mais poder e autoridade aqui na terra. Amém. A gente pensa que é uma instituição A, a instituição B, o governo A, o governo B. A instituição com mais poder e autoridade aqui na terra é a igreja. É a esperança para as nações. É a igreja que Deus quer usar para transformar vidas. Porque aquilo que vai transformar a nossa sociedade, ouça o que eu vou dizer, não são leis novas, mas sim vidas transformadas que criam leis novas. Porque quando há uma vida transformada, aquilo que sai dela é em prol de todos os outros. Nós temos que entender isso, amados. Ouça, eu queria ler só mais aqui alguns versículos. Lucas capítulo 9, venham comigo a Lucas capítulo 9, eu quero mesmo terminar. Lucas capítulo 9, versículo 1. Lucas capítulo 9, versículo 1. Lucas capítulo 9, versículo 1, diz assim: tendo convocado os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demónios e para curar enfermidades. Está escrito aí na vossa Bíblia. Jesus tendo convocado os 12. É interessante quando Jesus escolhe os 12, diz que Jesus passou uma noite em oração. Certo? Jesus passou uma noite em oração, falando com o Pai, e escolheu 12. E diz que Ele os chamou para que estivessem com Ele, para que pudessem aprender com Ele, e os enviou. Então, nós temos que entender isso, que Deus nos chama para que nós possamos, primeiro, estar com Ele, tem a ver com mudança de natureza, mas depois, como consequência dessa mudança, nós somos enviados. E somos enviados não de qualquer forma, com o poder do Espírito Santo, com a autoridade do Espírito Santo,
com aquele que enche a nossa vida, aquele mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, aquele mesmo poder que estava lá no início em Gênesis capítulo 1, quando diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E quando Deus disse a palavra, haja, o Espírito Santo pegou e trouxe a evidência. Amém. Lucas capítulo 10, versículo 1, diz que Jesus enviou os 70, de 2 a 2, e diz lá uma coisa muito interessante. Leia aí na sua Bíblia, a ver se eu estou a falar verdade ou estou a dizer mentira. Porque Jesus viu que a seara, ela estava madura, e ele diz que a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Está escrito na vossa Bíblia isso? Tá? Vocês confirmam? A seara é grande, a seara está madura, as pessoas precisam de Jesus, as pessoas precisam de Cristo, as pessoas andam sem esperança. Fale com as pessoas, deixe que as pessoas abram o seu coração para si, para você entender o vazio que há na vida de muita gente, a falta de esperança que há na vida das pessoas. E a igreja é a esperança para as nações. Nós temos uma palavra de esperança. Cristo em nós é esperança. Nós temos que entender isto, a igreja, que Deus nos desperte quem nós somos em Cristo Jesus. Diz aqui: a seara é grande e os obreiros são poucos. Versículo 19 e versículo 20, Jesus a falar, dizendo assim: eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus enviou estes 70, 2 a 2, e vos disse: olha, eu vou-vos dar poder e autoridade, para que vocês possam pregar o Evangelho com poder e autoridade, para que os milagres aconteçam. Porque quem faz os milagres, amados, não é o Vitor Avelino, não é nenhum de nós, é Deus quem faz o milagre, é Deus quem cura, é Deus quem liberta, é Deus quem transforma. Nós somos apenas instrumentos de Deus, e Deus quer usar todos nós. Ouça, Deus não tem filhos, enteados e primos e sobrinhos, não, Deus tem filhos e filhas. Deus quer usar cada um de nós. Deus não quer usar mais um, menos outro. Porque é que Deus usa mais um e menos outro? Isso é outra pregação. Isso não é para hoje de manhã. Mas a gente, se calhar um dia vamos falar nisso. Porque é que Deus usa mais uns e menos os outros? Porque Deus quer. Se calhar muitas vezes é porque nós é que nos colocamos nesse lugar de Deus usar mais uns e outros. Isso é para outro dia. Versículo 20. Não vos alegreis porque os espíritos vos submetem, disse Jesus, porque eles ficavam todos alegres. Fizeram uma festa, que alegria, até os espíritos nos submetem. E Jesus disse: olha, vocês não se alegrem pelo espírito, porque os espíritos vos submetem, mas sim alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Uau! Vocês sabem o que é que os espíritos submetem? Eu vou-vos dar um exemplo simples. Atos dos Apóstolos. Os 7 filhos de Cefas. Uns homens que já lá ouviram dizer que Paulo expulsava os demónios. Então eles foram lá a um homem que estava possesso e disseram assim: nós te expulsamos. Não é? O que é que está lá escrito? Em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E aqueles demónios disseram assim: ok, muito bom, muito bom, aparência só, pintado por fora, nada por dentro. Ok, a gente sabe quem é Jesus, se sabemos quem é Jesus. A gente sabe bem quem é Jesus. Jesus a gente conhece. É? Várias vezes quando Jesus ia a certos sítios e expulsava demónios, eles diziam: que temos nós contigo. A gente sabe quem é Jesus. E depois eles dizem uma coisa muito interessante: e bem sabemos quem é Paulo. A gente também conhece Paulo. A gente não conhece só Jesus, a gente conhece Paulo também. Mas vocês quem sois? Então o que é que Jesus está aqui a dizer, amados, para nós terminarmos? Jesus está a dizer assim: o poder e a autoridade na nossa vida
não vem de nós usarmos o nome mágico de Jesus. Vem da natureza que há em nós. Vem pelo facto do nosso nome estar escrito no livro da vida. Vem pelo facto de nós sermos salvos em Cristo Jesus. Vem pelo facto de nós entendermos que quem tem o poder é Ele, não somos nós. Quem é o Senhor é Ele, não somos nós. Quem pode é Ele, não somos nós. É Ele que tem poder. É o nome de Jesus que é o nome acima de todo o nome. É o nome de Jesus que dobrará todos os joelhos que estão no céu, na terra e embaixo da terra. É o nome de Jesus que diz lá no Marcos capítulo 16: e em meu nome expulsarão demónios, e em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, e em meu nome falarão novas línguas, e em meu nome se beberá alguma coisa mortífera, não os fará dano algum, em nome de Jesus. E eu só tenho poder para usar o nome de Jesus porque eu sou filho de Deus. E o meu nome está escrito no livro da vida. E há uma nova natureza em mim. E eu sou um filho de Deus, redimido e lavado pelo sangue de Jesus. Por isso há poder no nome de Jesus. Quando sai da boca de um salvo em Cristo, de um redimido em Cristo, use o nome de Jesus na sua vida. Use o nome de Jesus na sua vida. Sabe, amados, em Jesus nós temos, põe isso, faz favor. Em Jesus nós temos uma nova identidade. Somos filhos de Deus. Amém? Somos perdoados. Você é perdoado. O Senhor já lhe perdoou aquilo que você fez no passado, aquilo que você faz no presente, aquilo que você ainda vai fazer no futuro. O sangue de Jesus já perdoou. Já perdoou. Tudo isso na cruz do Calvário. Mais ainda, nós somos abençoados com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Você crê nisto? Você sabe quem é você em Cristo Jesus? Você é alguém abençoado. Já foi abençoado, não vai ser. A gente às vezes está sempre naquele pensamento que vamos ser. Não, Cristo Jesus conquistou na cruz do Calvário. Está fechado, está selado. Agora depende de nós o viver isso ou não. Está selado, é como se você tivesse uma conta bancária e você sabe ter lá a conta, mas você não vai lá viver, não vai usufruir, não vai buscar o dinheiro ao banco. Você já foi abençoado com todas as bênçãos nos lugares celestiais, mas somos santos e irrepreensíveis diante dele. Uau! Somos amados. Ser amado. Deus o ama. Deus o ama. Somos redimidos. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você tem uma herança fantástica. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Mais, passa ao próximo. Somos mais que vencedores. Amém? Alguém crê nisto? Certeza. Em Cristo nós somos mais que vencedores por aquilo que nos amou. Mais, somos elevados a uma posição de autoridade. Diz a Bíblia que nós estamos sentados com Cristo nos lugares celestiais. Nós somos elevados a uma posição de autoridade. Somos o templo do Espírito Santo de Deus. O maior poder no universo habita em nós. Você crê nisso? Dinamite habita em nós. Mais ainda, nós somos embaixadores, representantes de Cristo aqui na terra. Uau! E esta é a pergunta que eu gostaria muito de colocar nesta manhã. Você já é uma nova criação? Você já é uma nova criatura? Você já nasceu de novo? Você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Este é o desafio nesta manhã. Tudo isto que eu falei começa aqui. Tudo isto que eu falei tem o seu princípio nesta pergunta. Você já conhece Jesus como seu Senhor e Salvador? Você já deu a sua vida a Jesus? Já lhe entregou a sua vida? Vamos chegar em pé.